Boa noite, meus amados irmãos. Que bom que estamos aqui. Hoje é domingo, não é? 18 horas. Graças a Deus. Domingo, dia 27 de fevereiro de 2022. Alguns dos nossos irmãos estão no retiro. Essa hora, possivelmente ainda não estão cultuando ao Senhor, mas estão se aprontando para o jantar e depois o culto ao Senhor. Mas nós queremos adorar o Senhor aqui, nós que não fomos ao retiro, não é? Nós que não puderam estar lá. Eu quero convidar você, em primeiro lugar, para lermos a palavra de Deus. Salmo 119, versículos 41 a 48. Vamos ler todos juntos, vocês aí na casa de vocês, eu aqui na igreja. Vamos adorar o Senhor. Nosso culto hoje é apenas online. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 119, versos 41 a 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra do Salmo 119. Queridos, eu quero convidá-los, olhando para esta palavra, a sermos gratos ao Senhor, a confessarmos os nossos pecados ao Senhor e a intercedermos uns pelos outros. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero ser grato ao Senhor juntamente com o teu povo neste momento, pela vida, pela salvação, pela edificação e pela perseverança que o Senhor tem nos dado, pelo suprimento das nossas necessidades, pelos livramentos, porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos feito triunfar em Cristo Jesus neste período de caos. Mas também queremos confessar os nossos pecados ao Senhor, pecados que cometemos por palavras, por pensamentos e ações. Senhor, tenha misericórdia de nós em nome do Senhor Jesus, não somente individualmente, mas também como igreja e como nação. Tem misericórdia de nós. Neste momento, queremos interceder por todos os membros da nossa igreja que estão no acampamento, membros e congregados. Abençoe eles lá, fortaleça, edifique, avive suas vidas. Lhes dê perseverança e edificação por tua palavra. Que o Senhor os abençoe e os livre de todo mal, de contaminação pelo Covid, de acidentes, em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, queremos colocar todos os membros e congregados da nossa igreja e todos os que estão conosco hoje aqui, participando deste culto. Abençoe a vida de cada um. Supre suas necessidades, estejam com eles, curem suas enfermidades, salve os que não são salvos. Pedimos agora pelo povo da Ucrânia e daquela região, tenha misericórdia, Senhor. Repreende o inimigo. Tira do coração da Rússia a ganância pelo que tem na Ucrânia. Meu Deus, tenha misericórdia. Nós sabemos que o que a Rússia tem dito para invadir não é a verdade. Não justifica a invasão que eles dizem. Há coisas por trás que nós não sabemos. E uma delas nós sabemos. É que a Ucrânia é uma base missionária para alcançar aquela região. Por isso pedimos que o Senhor repreenda os inimigos ali, as potestades, os poderes espirituais da maldade, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das pessoas ali de todas as idades. Protege, supre suas necessidades. Pedimos ao Senhor que o Ocidente tome uma posição para enfrentar e acabar com essa guerra. Colocamos isso nas tuas mãos e o nosso culto dessa noite também.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a sua vida. Eu queria convidar você para louvar o Senhor conosco. Essa noite, a Gilca vai estar nos ajudando também. E eu quero convidar você para adorar o Senhor agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus, com os hinos que nós vamos cantar. Maravilhosa graça, graças de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, com a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Mais perto que
Amém, meus amados, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus ao nosso culto. Hoje, uma reunião apenas online, porque nós estamos nesse período de feriado, desde sexta à tarde até terça-feira, né, ou alguns até quarta de manhã. Alguns membros da nossa igreja, né, estão no retiro junto com as igrejas batistas livres aqui de Uberlândia, e nós estamos adorando ao Senhor então apenas online, para todos aqueles que não participaram, não puderam estar no retiro espiritual, tá? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Algumas informações rápidas eu tenho para os irmãos aqui. Primeira informação é o estudo da Escola Bíblica Dominical no mês de março. Ele será no livro de Ruth. Então, durante os 4 domingos do mês de março, estaremos estudando o livro de Ruth, tá bom? Não se esqueça de ler o livro de Ruth. A partir do dia 6 também, no início do mês de março, primeiro domingo, além de estarmos estudando pela manhã o livro de Ruth, eu vou falar à noite sobre a misericórdia de Deus. Então, todo mês de março, os 4 domingos, eu estarei falando sobre a misericórdia de Deus. Agora, dá uma olhada no texto sobre este assunto da misericórdia de Deus que nós vamos falar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Não é Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Vamos orar, não é? A partir do dia 6 começamos este assunto, tá? No dia 6 também, no culto da noite, às 18 horas, nós teremos a ceia do Senhor, a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Não percam, não deixe de vir, tá bom? Às quartas-feiras, sempre às 19 horas e 30 minutos, estamos estudando a primeira carta de Pedro e orando e estudando. Lemos uma parte, explicamos e aplicamos em nossas vidas. Sempre às 19 horas e 30 minutos, você é nosso convidado. A partir de segunda-feira, dia 28, até dia 4, sexta-feira, 28 de fevereiro e 4 de março, tá? Do dia 28 de fevereiro a dia 4 de março, teremos a nossa semana de oração, começando sempre às 20 horas, é uma live de oração. Então, do dia 28 ao dia 4, não teremos reunião presencial aqui na nossa igreja, apenas online, às 20 horas, pelo Facebook ou pelo YouTube. Não se esqueça, tá? A Aliança Batista Livre do Brasil está realizando o seu encontro anual aqui em Uberlândia. O tema é a construção de uma igreja contagiante. Será no dia 1º, no dia 2 e no dia 3 do mês de abril. Guarde essa data. Vamos participar, estar juntos, celebrando o Senhor como Igreja do Senhor Jesus, Igreja Batista Livre. Durante estes dias, a partir de hoje até o dia 4, nós não temos reuniões presenciais aqui em nossa congregação. Então nós queremos contar com sua participação online, com sua devoção, com seu culto e também com a sua contribuição. Você pode fazer isso através do Banco Sicoob. O número do banco é 756 e a agência onde temos conta 4264. Nossa conta corrente 5188008. Você pode fazer Pix também se você quiser, 03 046 259 0001-61 é a chave Pix, 03 046 259/0001-61. Deus te abençoe. Tudo que temos vem de ti, disse Davi, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Lá em 1 Crônicas 29:14. É essa convicção que nós temos também na hora que contribuímos diante do Senhor. Eu quero ainda convidar você para louvar o Senhor conosco. A Gilca vai nos ajudar ainda nesse momento de louvor e depois vamos estudar a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. É tua graça que liberta,
é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Todo louvor, toda honra, glória, força e majestade ao autor da fé que no monte está proclamando para sempre a verdade. Ao autor da fé que tão perto está, cumpra em nós a sua bondade. Perto está o Senhor, dos mansos e humildes
que choram e erguem as mãos, perto está o Senhor, dos mansos e humildes de espírito, daqueles que choram e erguem as mãos, de amor e justiça se fartarão do prazer e alegria de ser bem-aventurado. Todo louvor, toda honra, glória, força e majestade ao autor da fé que num monte está proclamando para sempre a verdade. Ao autor da fé que tão perto está, compra em nós a sua bondade. Perto está o Senhor, dos mansos e humildes de espírito, daqueles que choram e erguem as mãos, perto está o Senhor, dos mansos e humildes de espírito, daqueles que choram e erguem as mãos, de amor e justiça se fartarão do prazer e alegria de ser bem-aventurado. Ao autor da fé que tão perto está, cumpra em nós a sua bondade. Perto está o Senhor, dos mansos e humildes de espírito, daqueles que choram e erguem as mãos, está o Senhor, dos mansos e humildes de espírito, daqueles que choram e erguem as mãos, de amor e justiça se fartarão do prazer e alegria de ser bem-aventurado. Bem-aventurado, bem-aventurado. Amém, meus amados? Bem-aventurado, diz a palavra do nosso Deus, que todos aqueles que fazem a vontade de Deus são perseguidos, mas são bem-aventurados. O hino diz: bem-aventurados, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ler a palavra do nosso Deus? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Queria convidar você para ler essa palavra essa noite. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Que coisa maravilhosa, não é? O apóstolo Paulo fazendo uma exortação para nós orarmos em favor de todas as pessoas e ele faz uma ênfase pelas autoridades. Nós estamos vendo essa guerra essa semana, não é? Precisamos orar por essas autoridades. Algumas delas não têm Deus, não temem a Deus, são déspotas desalmados. Precisamos orar por eles, para que Deus tome uma providência. Nosso estudo dessa noite, a nossa palavra dessa noite, é o estudo 7, ou o 7º estudo que nós daríamos na escola bíblica dominical, mas terminou o mês e ficou faltando esse estudo. Eu quero então usar esse espaço essa noite para falar sobre o 7º estudo do tema da escola bíblica dominical, sã doutrina, porque a partir do mês de março, a partir de domingo, dia 6, estaremos estudando sobre o livro de Ruth, e à noite estarei falando sobre a misericórdia de Deus. Então o nosso tema de hoje é: a sã doutrina existe para o testemunho. Queridos, por testemunho refiro-me principalmente à evangelização. Olha, evangelizar é compartilhar as boas novas a respeito do Senhor Jesus com aqueles que não creem no Evangelho nem no Senhor Jesus, e chamá-los para que abandonem o pecado e coloquem sua fé em Jesus Cristo. Mas todas as vezes que nós falamos de boas novas, há sempre uma pergunta por algumas pessoas que não conhecem as boas novas. Talvez você que está me ouvindo agora. Mas na verdade, o que são essas boas novas? O que essas boas novas são? Eu quero usar 4 palavras para dizer para você o que são essas boas novas. Primeiro, essas boas novas, elas são boas novas de Deus, do Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, do Deus que formou o homem do pó da terra, do Deus criador dos céus e da terra, mas não somente criador dos céus e da terra, mas o Deus sustentador, o Deus que ama o mundo inteiro, a ponto de dar o seu filho, o seu único filho, para dar a vida pela humanidade. Mas por que esse Deus faz isso? Porque o Evangelho também fala do homem, o homem que foi criado por Deus, mas que se afastou de Deus pelo pecado. Pecado é tudo que pensamos, falamos e fazemos que nos afasta de Deus, dos nossos semelhantes, que nos prejudica diante de Deus. Agora, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem está recebendo um salário por causa do seu pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. As boas novas do Evangelho falam de Deus e fala deste homem que Deus criou, o pecador, desta humanidade. Mas as boas novas também falam de Cristo, o Deus que foi enviado por Deus, o Deus Filho que foi enviado pelo Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o homem dos seus pecados, para perdoar os seus pecados, para trazê-lo de volta à comunhão com Deus, para que ele possa então ter direito a entrar no céu, depois da sua morte. Mas as boas novas não falam apenas sobre isso. As boas novas convidam você
convidam a mim, a humanidade toda, a uma reação: a fé em Jesus Cristo, a confissão dos pecados dos quais nos arrependemos. As boas novas nos chamam a viver em obediência àquilo que ensina a palavra do nosso Deus. Por isso, queridos, que dizemos que o Evangelho, as boas novas, o ensino claro disso, é a sã doutrina. E esta sã doutrina, em primeiro lugar, existe para a história e cosmovisão bíblica de cada um de nós. Porque a sã doutrina, meus amados, nos apresenta a história que encontra seu cumprimento no Evangelho e a cosmovisão que nos capacita a compreendê-lo. Deixa eu te falar uma coisa. A sã doutrina apresenta o Deus Criador e a criação, como que Ele fez. Apresenta toda essa história, nos primeiros livros da Bíblia. Como Deus chamou um homem chamado Abraão e dele formou uma grande nação. Como chamou José, Moisés, os profetas, que falaram sobre a descendência davídica do Messias, que disseram a época, o tempo, o lugar em que nasceria o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E as Escrituras, a sã doutrina, nos fala do cumprimento dessas profecias, como identificá-las no Evangelho e como compreendê-las. Por isso nós dizemos que a sã doutrina emoldura o Evangelho, ajudando-nos a aplicá-lo e decifrá-lo. Por isso a sã doutrina existe para o testemunho, e eu não me canso de afirmar isso. Mas em segundo lugar, a sã doutrina existe para motivar, para libertar, para encorajar, renovar e fortalecer o testemunho cristão. A sã doutrina diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Isso é motivação, isso é poder, isso é graça. A sã doutrina liberta-nos de conceitos errados, inadequados, de uma vida fora do Evangelho. Liberta-nos do medo da proclamação do Evangelho, liberta-nos da incompreensão do Evangelho, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sã doutrina, ela existe para nos encorajar, para dizer: vai que eu sou contigo, ser forte e corajoso, louvado seja Deus. Para renovar, para nos ensinar a buscar o enchimento do Espírito Santo, e para nos fortalecer com a armadura de Deus, para enfrentarmos os dardos inflamados do maligno e conseguirmos transpor as trevas. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer, o testemunho da igreja será dado em todo o mundo, e então será o fim. O testemunho da igreja, o testemunho do Evangelho. Mas a sã doutrina, ela mostra os frutos. A sã doutrina, ela mostra os frutos que adornam e fortalecem o testemunho cristão. Olha, há 4 palavras sobre os frutos que a sã doutrina produz na igreja. O ensino, a pregação correta na igreja produz santidade. Primeiro, separa o homem do pecado, traz ele para o reino do Filho de Deus, perdoa-o, escreve o seu nome no livro da vida. O Evangelho, a sã doutrina, a pregação correta, livra a pessoa do inferno, separa ela para Deus e para uso de Deus. Esse é um fruto da sã doutrina, da pregação e do ensino correto. O outro fruto é o amor.
Porque a pessoa compreende por ouvir falar sobre o amor de Deus pelo Evangelho, ela experimenta o amor de Deus quando recebe Cristo como Salvador, e ela passa a amar como Deus a amou e a proclamar esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Um outro fruto da sã doutrina na igreja é a unidade. A sã doutrina nos ensina a lutarmos pela unidade, a nos esforçarmos pela unidade, porque a unidade faz parte do vínculo da paz produzido pelo Espírito Santo. E a sã doutrina é um fruto na igreja, ou produz mais um fruto na igreja, que é a adoração. Ela nos diz quem deve ser adorado, como deve ser adorado, por que devemos adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma igreja caracterizada por santidade, amor, unidade e adoração é um testemunho poderoso do Evangelho. Ela adorna o Evangelho e serve como um espelho para ele, exibindo o seu poder transformador para que todos o vejam. É isso que nós queremos para a nossa igreja. A sã doutrina, queridos, molda, renova e habilita a vida e o testemunho coletivo da igreja. Por isso, queridos, não devemos abandonar a sã doutrina. Devemos buscar a palavra de Deus, lê-la, estudá-la, aplicar em nossas vidas, proclamá-la nos púlpitos, proclamá-la nas escolas dominicais, nas nossas reuniões de oração, de grupos pequenos, na rua e em qualquer lugar. Devemos usar a palavra de Deus, a sã doutrina. Eu quero convidar você a pegar a sã doutrina, o ensino, a pregação simples, pura e sã, que está ouvindo agora, e que tem ouvido, e que tem sido participante aqui em nossa igreja, para proclamar a outras pessoas, para aplicar em sua vida e proclamar a outras pessoas. Amado, nós estudamos 7 pontos, ou 7 subtemas, no assunto a sã doutrina, como uma igreja cresce no amor e na santidade de Deus. Esses pontos são: a sã doutrina existe para a vida da igreja, porque a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Segundo, nós vimos que a sã doutrina existe para a leitura, estudo e ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Terceiro, nós vimos que a sã doutrina existe para a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A sã doutrina existe para o amor, porque o amor procede de Deus, Deus é amor. Em quinto lugar, a sã doutrina existe para a unidade que vem do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E hoje à noite estamos refletindo sobre em sexto lugar, a sã doutrina existe para a adoração. Eu ia passando por isso, né? Adoração em espírito e em verdade, como ensinou Jesus, pelo Espírito e na verdade da Escritura. E hoje à noite, como eu ia dizendo, não é? A sã doutrina existe para o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, disse o apóstolo Paulo. Queridos, estamos vivendo o tempo oportuno do testemunho cristão. Nós agora estamos fora das nossas portas. As igrejas que realizavam suas reuniões apenas dentro da igreja, com as portas fechadas, ou com as portas abertas, mas somente dentro da igreja, agora podem realizar fora, online. Então, abriu-se a porta de tantas oportunidades para pregarmos o Evangelho,
podemos bater de porta em porta, podemos fazer grupos pequenos, podemos fazer reuniões online como essa, estudos bíblicos, podemos fazer campanhas, conferências, podemos dar um bom testemunho do Evangelho a todas as pessoas que conhecemos e que não conhecemos, como eu estou fazendo hoje. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele ainda disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para vocês fazerem isso, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, até os confins da terra. Louvado seja Deus! Eu quero convidar você, essa noite, a colocar isso no seu coração e a testemunhar do Evangelho com a palavra de Deus que você tem aprendido conosco, que você tem aprendido pela leitura, pela meditação pessoal. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Semana que vem, vamos celebrar a ceia do Senhor, no nosso culto noturno, nosso culto da noite, e estudar sobre a misericórdia de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu queria orar com você. Pai, essa noite nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Obrigado, porque o ensino e a pregação da tua palavra é para o nosso testemunho, e nós queremos fazer isso de forma correta, para que as pessoas sejam edificadas, recebam perseverança, e os que não são salvos sejam salvos pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido, amém, querida. Deus te abençoe. Eu quero abençoar a sua vida essa noite com a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até na próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.